A profissão biomedicina se aproxima dos 40 anos de existência, com a certeza de que a história da categoria reflete a dedicação de seus profissionais. A biomedicina, então, surge a necessidade, principalmente dentro das faculdades de medicina, da falta do profissional para a docência nas cadeiras básicas, principalmente nas cadeiras de citologia, histologia, biologia básica, farmacologia e também de pesquisadores nessa área. Então, o professor Leal Prado cria o curso de Ciências Biológicas, modalidade médica, que tenta suprir o mercado de docentes e pesquisadores. Esse mercado cresce, né? Os docentes começam a se inteirar e se enquadrar dentro das faculdades de medicina, consequentemente dentro dos hospitais universitários, e acabam se adequando de uma forma bastante abrangente dentro dos laboratórios dos hospitais universitários. Foi criada uma profissão que na época chamava-se Ciências Biológicas Modalidade Médica, que passou a ser ministrada nas universidades, nas instituições de ensino, que tinham naquela época a área de saúde e dentro da área da saúde principalmente cursos de medicina. Essa profissão tinha como objetivo, criado pelo então Conselho Federal da época, as atribuições profissionais não legalizadas, mas constante dos planos de ensino e dos currículos plenos da época, voltadas para a área de docência e para a área de análises clínicas. A partir daí, quando turmas começaram a se formar e as atividades profissionais se iniciaram, verificou-se então a necessidade de um instrumento legal que tornasse a profissão a atividade profissional legal. Foi quando nós iniciamos as peregrinações a Brasília, buscando esse instrumento legal que na época se chamava reconhecimento da profissão. Foi outra luta de 10 anos seguidos visitando Brasília, porque foi uma luta terrível a regulamentação da profissão. A profissão foi reconhecida em 1979 com a publicação das leis 6.684 e 6.686. Mas foi uma luta fantástica e hoje, olhando para trás, nós verificamos como os frutos foram gratificantes. Nós passamos então uma etapa seguinte que foi muito importante, que foi quando nós buscamos a separação dos conselhos de biologia e de biomedicina. E hoje, no dia de hoje, isso prova e mostra claramente que a visão da época, nós estávamos certíssimos. O profissional da biomedicina acompanhou as evoluções tecnológicas, sociais e de mercado, se tornando cada vez mais necessário. Como o profissional cursa pelo ramo da pesquisa, evidentemente o biomédico acabou se inteirando dentro dos laboratórios, principalmente das universidades, e acabou se diversificando num ramo muito grande de habilidades. Essas habilidades geraram habilitações necessárias dentro do mercado do trabalho, que foram rapidamente abarcadas pelo Conselho Federal. E a partir daí a profissão toma um vulto enorme, por causa das 35, hoje praticamente 36 habilitações constantes do rol de habilitação do profissional biomédico. Histologia é uma das 35 habilitações do biomédico, uma habilitação importantíssima, que ela trabalha na prevenção e no diagnóstico de alterações celulares de todos os sítios corpóreos. A partir daí, ou até então, essa citologia ela começou a ser expandida para outros sítios. Então hoje nós podemos fazer avaliação de raspados, escovados, punções aspirativas de sítios extra-colo uterino. Diagnóstico por imagem, ele é uma habilitação biomédica. O biomédico ou faz a opção pelo diagnóstico por imagem, que nós denominamos imaginologia. Essa habilitação é uma habilitação que teve uma evolução muito grande por conta da tecnologia, dos equipamentos. Os equipamentos cada vez melhorando mais, proporcionaram a necessidade de um profissional melhor nessa área. E o biomédico conseguiu suprir todas as necessidades do mercado e hoje se firma no mercado como um ótimo profissional para trabalho. A acupuntura, ela se tornou uma prática
mais científica a partir da década de 70, quando foi formada a Associação Brasileira de Acupuntura. Temos uma resolução desde 1986 e desde lá nós estamos trabalhando, né, intensamente para significar a acupuntura dentro da biomedicina, porque ela tem uma linguagem extremamente diferenciada, pois a ênfase da acupuntura é o doente e não tanto a doença. No entanto, nós temos que entender profundamente a doença para trazer o equilíbrio para a pessoa. O Conselho normatizou em 2011 e agora, a partir de 2011, que nós pudemos começar a trabalhar na área de estética. Nós podemos fazer todos os procedimentos invasivos não cirúrgicos, como mesoterapia, aplicação de toxina botulínica, preenchimento, laser e entre outras. Análises clínicas continua sendo muito procurada como habilitação dentro da formação e dentro da pós-graduação, mas esses profissionais já fazem uma tendência de sair da bancada do laboratório, do serviço propriamente dito de trabalhar com sangue, com outros fluidos corporais, para trabalhar com a gestão do laboratório, para trabalhar com a garantia da qualidade, ou hoje, com um termo mais adequado, a gestão da qualidade. Dentre as profissões da área de saúde, o biomédico é o mais capacitado que tem para exercer a patologia clínica, por causa do preparo que ele tem nas instituições de ensino. E isso eu digo hoje com muita certeza que é o melhor para a nossa categoria, ou seja, várias habilitações faz com que o biomédico tenha uma inserção no mercado de trabalho mais rápido e melhor, não é? E os conselhos regionais trazem para o Conselho Federal as novas áreas de atuação do biomédico e cabe ao Conselho Federal, então, autorizar essas novas habilitações. O profissional biomédico iniciou uma nova trajetória em busca do fortalecimento da sua categoria. Na área da saúde, como profissional liberal, uma das grandes e principais fatias é a área de análises clínicas, a área de patologia clínica. Entretanto, hoje, com as 35 habilitações existentes, graças a decisões também, não só do Congresso Nacional, como também dos nossos órgãos colegiados, é um dos profissionais que possui uma das maiores gamas, um dos mais amplos elencos de atividade profissional. O biomédico é um profissional muito versátil, de equipe multidisciplinar dentro da área da saúde e pela capacidade que tem na sua graduação conseguir cumprir algumas matérias que são essenciais para essa atividade, o biomédico consegue desempenhar essa função com uma facilidade muito grande. Me sinto muito orgulhoso de ser um biomédico e atualmente, com mais orgulho ainda, de ser um participante do Conselho Regional de Biomedicina. Organizados em conselhos, os biomédicos ocupam espaço político e atuam coletivamente pela proteção dos profissionais da área. A lei que criou a biomedicina e, consequentemente, criou os conselhos, definiu, tendo o Conselho Federal de Biomedicina como órgão máximo e os conselhos regionais de biomedicina. Atualmente, no Brasil, nós temos 5 conselhos regionais. E enquanto em outras profissões existe uma certa rixa, um certo desentendimento entre os conselhos regionais e o Conselho Federal, graças a Deus, na biomedicina isso não ocorre. Eu acho que tanto o Conselho Regional de Biomedicina como o Conselho Federal, ele representa luta, que eu acho que esse é o grande sinônimo da biomedicina. Desde a sua regulamentação e passando por todo o processo das habilitações, as 35 que tem, sempre houve muita luta. E hoje, a luta continua, não para. Parece que o profissional biomédico ele é feito de luta, é muito aguerrido com relação a isso, não foge mesmo. O Conselho Federal, junto com os regionais, eles definem as atividades e as atribuições do profissional. Num primeiro instante, o papel do Conselho é fiscalizar o profissional para que ele esteja
amparado e definido nas suas atividades para a proteção da sociedade. O Conselho Regional é o órgão de frente, aquele que está ali em contato direto com os biomédicos do Brasil inteiro. O Conselho Regional da primeira região, ele talvez seja o mais fortalecido em sua estrutura para poder defender os biomédicos da sua jurisdição e, além disso, defender os biomédicos de todo o Brasil. O Conselho Regional de São Paulo, que era responsável por 7 estados, agora conta com 5. Houve a implantação do Regional da 5ª Região no Rio Grande do Sul. E hoje nós vivemos uma nova fase, uma fase de abertura, uma fase em que todos os biomédicos participam da vida do Conselho com todos os seus conselheiros. Estou aqui há mais de 20 anos, sempre participando junto com os colegas conselheiros, sempre no intuito de colaborar com a classe biomédica. Um lado que eu achei muito gratificante é que você começa a fazer parte de um processo que você não tem trabalhando na bancada do laboratório. Isso, por um lado, te dá muita bagagem, porque você passa a conhecer leis, se inteirar de muito processo que às vezes você não tem a mínima noção. Porque a atuação nesses 30 anos dos conselhos regionais, principalmente do CRBM1, que é o de São Paulo, e o Conselho Federal de Biomedicina, tem muito feito para a estabilidade e o avanço da profissão. O bom nome que hoje goza a categoria biomédica em todo o Brasil é o resultado, é o fruto desse entrosamento entre do Conselho Federal, dos conselhos regionais, das associações e dos sindicatos. Nós estamos numa fase da biomedicina muito boa, porque apesar da profissão ser uma profissão pequena ainda na área de saúde, né, com menor número de profissionais, mas com esse entrosamento entre os conselhos regionais e o Conselho Federal, e eu acrescentaria agora também a Associação Brasileira de Biomedicina, porque em seus quadros tem biomédicos dos conselhos e do Conselho Federal, né, esse entrosamento é muito benéfico para a categoria. Nós efetivamos cartilhas apresentando a todos os prefeitos do Brasil as 35 habilitações do biomédico. Criamos a junta jurídica que hoje atende não só a demanda da primeira região, como de todo o Brasil, defendendo os interesses da classe, principalmente das novas habilitações, aquelas que criam discussão sobre disputa do mercado de trabalho. O Conselho Regional tem uma grande importância para estar normatizando e fiscalizando a área de biomedicina estética. Para a área da citologia, o Conselho tem um papel fundamental na validação ou no reconhecimento da atuação profissional nessa área e principalmente em firmar essa área junto às entidades públicas e privadas, mostrando que o biomédico tem total competência, desde que bem especializado, atuar nesse ramo diagnóstico. É um grande filão para o profissional biomédico, em um país onde nós temos uma deficiência de profissionais muito bem treinados para o escrutínio, né, para a prevenção. O Conselho ele tem atuado em mostrar para as entidades públicas e privadas e para os programas de prevenção de saúde que a citologia ocupa o seu papel fundamental. Atualmente nós vivemos um dos momentos mais especiais, nós temos muito apoio do Conselho, que nesse processo todo que nós estamos vivendo, nós conseguimos demonstrar que realmente o biomédico tem competência de exercer tudo que a biomedicina oferece e somar, né, de ser uma área que qualifica esse profissional, que desenvolve todo o conhecimento que ele tem. Eu já trabalho no Conselho há 18 anos, me sinto dentro da luta pela biomedicina. É muito gratificante trabalhar aqui no Conselho, já estou há 17 anos aqui com o pessoal e assim, não sou biomédica, mas me sinto como se fosse uma biomédica junto com todos os diretores. A minha participação no Conselho Regional de Biomedicina é muito grande. Estou aqui há 21 anos, contribuindo para atender a todos os estados da nossa jurisdição e os outros regionais, que hoje contam com 5. Já muito eu sou presidente da Comissão de Ética do Conselho
E temos uma seriedade muito grande em tratar o profissional como ético, o profissional biomédico. Damos bastante atenção para a ética, ética para com os colegas, ética no serviço, ética para com a sociedade. Ficamos bastante atentos a todo o envolvimento do profissional biomédico no seu dia a dia, para que nunca ele insurja em algum processo que possa ser antiético. Hoje o Simbiesp, o Sindicato dos Biomédicos do Estado de São Paulo, trabalha em conjunto com o nosso Conselho Regional de Biomedicina, primeira região, que nunca existia esse trabalho. Hoje a gente faz um trabalho adequado para o biomédico no Estado de São Paulo e para o Brasil. Hoje essa realidade faz com que a gente divulgue, dê transparência a todas as atividades do Conselho, com a revista eletrônica, com a revista que a gente já mantém há mais de 10 anos, e todos aqueles que necessitarem do Conselho vão ser amparados nas suas necessidades. E assim você ficou conhecendo a história dos biomédicos, uma parte dela, uma das profissões mais novas da área de saúde do Brasil. E para completar, nossas saudações biomédicas. Depois de quase 13 anos lutando, garantimos nossas prerrogativas, as nossas habilitações, mesmo com a aprovação do ato médico. Valeu, um abração para todos.